Meu irmão e minha irmã, durante a nossa vida, temos que fazer escolhas. Há muitas coisas que nos atraem, mas não conseguimos conquistar todas essas coisas que provocam em nós a atração. Escolher significa renunciar a algumas outras coisas. A liturgia desse domingo trata fundamentalmente deste tema: escolher e saber escolher. A primeira leitura do livro da Sabedoria fala da escolha feita por Salomão. Ele preferiu a sabedoria de Deus a qualquer outro bem. O recém-coroado, o jovem rei, ele vai ao templo oferecer um sacrifício a Deus, como era costume aqueles que eram coroados. Deus ficou muito satisfeito com Salomão e ele diz: Salomão, pede-me o que quiseres e eu te darei. E Salomão diz a Deus: sou um adolescente, dai-me um coração sábio, um coração capaz de julgar o vosso povo, um coração que sabe discernir entre o bem e o mal. Imaginem que Salomão poderia pedir o que ele quisesse. O Senhor diz: o que quiseres. Poderia ser reinos, poderia ser exércitos mais poderosos, mas ele escolheu a sabedoria. Esse pedido de Salomão agradou muito a Deus. E a palavra é muito clara. Já que não pedistes nem vida longa, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para governar meu povo, vou te dar o que me pedes, e também o que não pedistes. Meu irmão e irmã, Salomão escolheu a sabedoria como o bem maior, a sabedoria que é preferível ao poder, às riquezas. Ele escolheu a sabedoria que está no trono de Deus. A sabedoria que o fez discernir entre o bem e o mal. Na segunda leitura, na carta aos Hebreus, o autor sagrado convida-nos a acolher a palavra de Deus. Ele diz: ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela ajuda a discernir o bem e o mal e a fazer a escolha correta. A palavra de Deus tem essa força penetrante e envolvente. A palavra de Deus nos ajuda a escolher o correto. Por isso, em nossas dúvidas, em nossas indecisões, devemos clamar ao Espírito Santo e recorrer à palavra de Deus. Ela nos ajuda. Ela não nos dá uma resposta pronta, mas o Espírito Santo que opera naqueles que clamam vai abrir a mente e o coração a partir da palavra para que tenhamos a melhor resposta e a melhor escolha. O Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10, no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, versículo de 17 a 30, Jesus propõe uma escolha do jovem rico. Jesus está a caminho, ensinando aos discípulos a exigência do reino, as condições para integrar a comunidade messiânica, e um jovem ajoelha-se diante de Jesus e pergunta: Mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Inicialmente, Jesus lhes propõe os mandamentos. O jovem responde que já observava tudo aquilo que era preceito bíblico.
Estava nas Escrituras e ele, como um bom judeu, ele praticava aquilo que estava nas Escrituras. Mas o que era o mais que esse jovem estava querendo? Jesus o olha, e o olhar de Jesus é um olhar diferente para aquele jovem. Jesus olha aquele jovem com amor, porque de fato ele praticava, porque de fato ele queria algo além do que estava ali nos preceitos. E Jesus então faz o convite a ele. Convida-o a integrar a comunidade do reino e aponta o caminho. Desfazer-se dos bens terrenos, partilhar com os irmãos mais pobres, seguir o Senhor no seu caminho de amor e de entrega. E a escolha era muito comprometedora. Ou segui-lo, renunciando a todos os bens, ou ficar com tudo, mas deixar o Senhor. Era o algo a mais. Era aquilo que estava faltando para aquele jovem passar daquela vivência tradicional da religião para uma vivência mais generosa. Era como se ele tivesse que deixar a teoria e agora praticar aquilo que estava na teoria. Mas o que acontece então? O jovem, ele prefere a segurança da riqueza. Ele recusa o convite de Jesus porque era muito exigente para ele. Ele não teve coragem de dar um passo a mais. Esse jovem, ele retira-se muito triste da presença de Jesus. E Jesus comenta com seus discípulos: como é difícil a um rico entrar no reino dos céus. A reação do jovem rico, na verdade, ela vai evidenciar um fato. Quanto mais riquezas alguém possui, mais forte se faz sentir a tentação de amarrar o próprio coração aos próprios tesouros, a ponto de se tornarem um obstáculo no caminho do reino. O caminho do reino deve ser um caminho a ser percorrido no amor, na solidariedade, no serviço, na partilha, na verdade, no dom da vida aos irmãos. E os apóstolos, eles não perderam a oportunidade. Diz para Jesus: e nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus garante para eles: vocês terão recompensa em bens e perseguições, mas terão a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, quem é esse jovem do Evangelho? Não tem nome, apenas aparece aí um jovem com bens, um jovem rico. Quem é ele? Posso ser eu, pode ser você. São muitas pessoas que observam os mandamentos e até desejariam fazer algo mais, mas quando Deus pede algo mais, eles se retiram tristes, porque estão apegados a muitas coisas, coisas que amarram o seu coração, coisas que o impedem de dar esse passo a mais. Estão satisfeitos apenas com o mínimo necessário. E nós nos satisfazemos com o mínimo ou procuramos oferecer esse algo a mais? Cristo nos dirige ainda hoje o mesmo convite: vai, vende tudo, dá aos pobres e depois me siga. Todos nós temos alguma coisa para vender. Quais são as nossas riquezas de que devemos nos desfazer para esse algo mais e que tornam o nosso coração materializado e insensível às coisas de Deus? Será que Cristo nos olha com amor porque vê a nossa generosidade? Ou nós nos afastamos tristes porque não damos esse algo a mais a Deus?
E esse algo a mais pode ser muito além de propriedades, de bens, mas pode ser apegos às pessoas, às coisas, às realidades que passam, que nos impedem de olhar e agarrar aquelas coisas que não passam, que são eternas, que é eterna, que é a palavra de Deus. Quantos pobres estão à espera de nossa oferta? Pobres da palavra de Deus, pobres de conforto, pobres de entusiasmo, pobres de orientação, de educação, de instrução religiosa. E nesse mês de outubro, que é dedicado às missões, a Igreja nos lembra que todos devemos nos sentir responsáveis pelas missões. Devemos distribuir as riquezas espirituais e materiais que nós possuímos também aos que ainda vivem na miséria religiosa, na miséria social. Cristo ainda hoje continua a convidar: vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois vem e me segue. Ele continua nos olhando com amor. Ele conta com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.